Olá, vamos conversar sobre a evolução da administração, tecendo aí algumas considerações sobre o momento em que as práticas administrativas elas começaram a permear a atividade humana e em que momento a administração ela passa a se constituir num construto científico bem estruturado, né, constituindo aí um corpo de conhecimento passível de estudo e de aplicação de uma maneira mais sistematizada. Na história da humanidade, houve um momento em que o homem ele passou a cultivar o próprio alimento, pois antes ele dependia apenas da caça e da coleta de frutos silvestres. E o benefício dessa iniciativa foi uma melhor perspectiva de vida e a fixação em regiões mais específicas e que fossem mais agradáveis e que atendessem melhor às necessidades daqueles grupos. E, como resultado dessa iniciativa, alguns procedimentos eles foram definidos, entre aspas, né, isso com a prática do dia a dia, e aperfeiçoados. Né? Então, o que plantar, em que época colher, quando fazer a colheita, como armazenar, e também reflexos no planejamento e organização do trabalho, né, desenvolvimento ainda incipiente de algumas técnicas administrativas. Mas é importante considerar que nessa época, a transmissão, né, desse conhecimento era feita de forma oral e, obviamente, não havia um registro escrito ou mesmo pictográfico, né, em forma de desenhos, sobre as práticas que eram utilizadas aí, de uma maneira que elas pudessem ser facilmente transmitidas entre gerações. Basicamente, essa transmissão era feita por via oral. Com a fixação do homem em áreas específicas, houve aí o surgimento dos primeiros núcleos urbanos, e isso permitiu o desenvolvimento de moradias com maior qualidade e maior proteção das pessoas em face a eventos naturais como chuvas mais intensas, frio, vento, e também contra animais selvagens e também uma proteção contra outras populações, outros grupos. Com isso, houve um aperfeiçoamento das técnicas de construção e formas de organização das edificações, ou seja, onde construir, quais materiais deveriam ser utilizados, como obter essa matéria-prima, e também o desenvolvimento de técnicas de defesa, né, identificação de pontos ou áreas mais vulneráveis, utilização de ferramentas de ataque e defesa. Então, foram definidos alguns procedimentos, vamos dizer assim, administrativos, né, para que o dia a dia dessas populações, dessas comunidades, pudesse ser levado aí a contento. É claro que não havia um desenvolvimento de um estudo a respeito de que práticas deveriam ser adotadas em detrimento de outras, ou seja, era algo incipiente, algo feito aí com a prática do dia a dia, e normalmente esses conhecimentos, essas técnicas eram transmitidas por via oral. Quando houve aí, a partir de um determinado momento, houve o desenvolvimento, né, das chamadas grandes civilizações, né, com seus grandes monumentos. E aí a gente tem que considerar que eram empreendimentos realmente bastante significativos e que demandavam conhecimento administrativo importante. Tá? Porque, por exemplo, se a gente pegar a pirâmide de Quéops, no Egito, ela demandou o esforço de mais de 80 mil homens durante sua construção, que teria levado algo em torno aí de 20 a 30 anos. Independente desse grupo de trabalho ser escravo ou não, há que se considerar a necessidade de alimentar e dar abrigo a esse grupo, e também havia uma logística muito importante em relação à obtenção da matéria-prima necessária ao desenvolvimento dessas atividades, a construção desses monumentos. Então, obviamente, haviam técnicas administrativas bastante apuradas para a época, só que não havia um registro preciso a respeito de como isso era feito, ou seja, como é que eram obtidos os suprimentos para esse contingente, né, de pessoas que trabalharam na construção das pirâmides,
como é que era obtida a matéria-prima para a construção das pirâmides, isso ainda é objeto de discussão acadêmica. Mas a verdade é que a administração já estava presente no dia a dia dessas grandes civilizações. Quando a gente avança um pouco mais e chega na Roma Antiga, houve um estudo de Plutarco onde ele comparou 2 a 2 governantes como César e Alexandre, Rômulo e Tseu, tecendo considerações sobre algumas práticas administrativas adotadas, né, por esses governantes. Mas não era algo normalmente prescritivo, ou seja, olha, vamos adotar determinadas práticas porque isso vai resultar no melhor desempenho da administração pública ou das organizações privadas, tal. Normalmente eram estudos descritivos que eram realizados, mostrando o que era feito e eventualmente comparando técnicas de administração, mas sem que isso avançasse de uma forma mais prescritiva, como a gente vai ver daqui a pouco, né, a partir do momento em que a administração ela passa a se constituir num corpo científico bem estruturado. Mas é importante considerar na Roma Antiga que as cidades elas contavam com uma infraestrutura importante aí de abastecimento de água, né, por meio dos aquedutos, que é um sistema que é replicado até hoje em muitas cidades. Né? Você vai buscar água em longas distâncias, só que hoje normalmente se utilizam de adutoras, né, que são tubulações enterradas. Os romanos eles utilizavam os aquedutos para trazer água limpa, né, da periferia das grandes cidades, para que ela pudesse ser consumida nos banhos públicos ou nas fontes públicas, porque raramente as casas romanas possuíam abastecimento de água, a não ser que fossem casas de pessoas da nobreza, pessoas muito ricas, né? Mas isso demandava um esforço importante aí para você obter essa água, criar os pontos de distribuição, né, por meio de fontes, e também os banhos e banheiros públicos onde a população podia aí fazer a sua higiene. Depois essa água ela era, né, despejada nos rios locais, um sistema que acontece infelizmente até hoje, porque você polui os recursos que estão dentro da própria cidade. Também eram célebres as estradas que ligavam as diversas cidades do Império Romano, e o projeto e construção e manutenção dessas estradas aí também demandou um grande esforço administrativo e foram vitais para a manutenção do poder nas regiões dominadas, inclusive foram fundamentais para a existência, né, de um sistema de correios para mandar mensagens, né, entre as diversas cidades e entre as tropas. Quando nós chegamos nas grandes navegações, a gente verifica, por exemplo, que a Armada de Cabral ela era composta por 3 embarcações e cerca de 1.500 homens, o que representava, na época, cerca de 2,5% da população de Lisboa em 1.500. Né? Fica como referência aqui o livro A Viagem do Descobrimento, a verdadeira história da expedição de Cabral, e nele você vai perceber que todo esse empreendimento ele era um empreendimento, era um investimento, né, que demandava aí a construção das embarcações, obtenção de mantimentos, né, necessária manutenção desse contingente de pessoas, né, embarcados. Você tinha a necessidade de remunerar a família das pessoas que estavam embarcadas, então o homem ele embarcava, o chefe da família embarcava, você tinha que manter a mulher, os filhos, então havia um pagamento ali para a manutenção dessas pessoas, porque esses empreendimentos, né, as navegações, elas podiam demandar um bom tempo, e obviamente não havia garantia de que as pessoas, né, de que todos retornariam. Para a gente seguir, né, a gente vai entrar agora numa fase em que a administração é vista já de um ponto de vista científico. Eu costumo me valer muito da teoria dos paradigmas de Thomas Kuhn, que foi sintetizado no livro, traduzido aqui para o português, A Estrutura das Revoluções Científicas. Tem aqui a referência, né, de uma obra de 2003, eu acredito que tenham edições mais atuais, mas basicamente o contexto da obra dele continua sendo o mesmo. Né?
Então, basicamente, o que acontece é que quando você tem o surgimento de uma ideia científica, né, de um modelo científico, de um paradigma, você tem. Eu vou passar aqui para um slide onde essa imagem está um pouco maior para ficar mais fácil de mostrar. Normalmente a gente tem aqui, ó, nessa parte inicial aqui, tá? Quando surge um modelo científico, ele se propõe a resolver uma certa quantidade de problemas, tem aqui no eixo vertical problemas resolvidos e no eixo horizontal o tempo. Então ele se propõe a resolver um determinado conjunto de problemas, um pequeno conjunto de problemas. A partir do momento em que ele vai evoluindo, ele pode, né, caso esse modelo tenha consistência, esse modelo ele tenha bastante propriedade, ele vai resolvendo uma quantidade maior de problemas à medida em que o tempo vai passando. Nesse momento, né, nessa evolução, novas ideias e conceitos são desenvolvidos, ou seja, esse modelo científico, ele muitas vezes ele é ampliado, você tem a adesão de um número significativo aí de pessoas, né, da comunidade científica, e até que chega um momento em que ocorre uma saturação, ou seja, ele já não consegue resolver, né, uma quantidade muito grande de problemas à medida que o tempo vai avançando, e aí você entra numa fase de crise, ou seja, esse modelo ele já não se mostra suficiente para atender a todas as demandas daquela área científica. Então, novos modelos são testados e a partir daí você tem normalmente a prevalência de um novo modelo, um novo paradigma. Mas é uma coisa interessante que na evolução da teoria científica, quando surge um novo paradigma, não significa que o anterior seja totalmente abandonado. Muitas vezes ele completa o anterior, ou ele às vezes substitui o anterior, mas algumas ideias, alguns preceitos, né, do paradigma anterior, aqui esse marcado em vermelho, eles continuam a permear aquela atividade científica. Se a gente fizer uma comparação rápida, bastante simplista, a gente vê que a mecânica de Newton ela se aplica muito bem a fenômenos que ocorrem a chamada baixa velocidade, ou seja, velocidades que estão bem abaixo da velocidade da luz, né? Quando a gente vai para a física de partículas, altíssimas velocidades, velocidades próximas à velocidade da luz, o modelo de Newton já não se aplica mais, ele não funciona. Então entram em destaque as ideias do Einstein. Mas veja, para o nosso dia a dia, né, para grande parte das atividades que nós desenvolvemos, a mecânica de Newton ela funciona perfeitamente bem. As ideias de Newton funcionam perfeitamente bem. As ideias de Einstein, elas vieram para tratar, vamos dizer assim, de um universo até então muito pouco conhecido, ou então desconhecido na época em que Newton formulou as suas ideias. Então, é importante a gente ter isso em mente, que o novo paradigma ele não substitui totalmente o paradigma anterior. Isso pode ocorrer, mas também ele pode entrar de uma forma complementar. É importante a gente ter isso em mente em função aí dos slides que virão, né, das próximas escolas, aí, das escolas com as quais a gente vai tratar na sequência. Bom, com a chamada Revolução Industrial, surgiram algumas ideias para organizar a produção. E aí eu quero fazer um parêntese bastante importante, porque eu não considero, e há pesquisadores que vão nessa linha, eu não considero que a Revolução Industrial, que o termo revolução, ele se aplique bem à chamada Revolução Industrial, né? Eu mantenho o termo, obviamente, eu não vou entrar aqui em conflito com o termo, né? Mas é importante que se tenha em mente que revolução normalmente envolve uma quebra abrupta, né, de um sistema político, de um sistema social, de um sistema produtivo, enfim, você tem alguma coisa, uma ruptura com um modelo existente e a substituição por um novo modelo, muitas vezes feito de maneira não consensual, né? Você tem uma certa
dissidência, você tem um certo antagonismo, você tem uma certa oposição a isso. O que aconteceu na época da chamada Revolução Industrial foi que houve, vou simplificar aqui bastante a situação, mas basicamente houve uma mudança no sistema de propriedade rural na Inglaterra do século XVIII. As pequenas propriedades rurais, elas contavam com uma chamada área comum, aonde o agricultor ele poderia obter lenha, ele poderia levar os seus animais para pastarem, E não era uma área que pertencia a ele, era uma área comunitária. Então, isso facilitava a organização do seu trabalho no dia a dia, porque ele não estava restrito apenas à sua propriedade, ao espaço físico da sua propriedade, mas ele podia contar com uma área comum, juntamente com outros agricultores, onde ele poderia desenvolver parte da sua atividade, ampliando a sua capacidade. O que acontece é que essas áreas comuns elas foram cercadas, o acesso a essas áreas ficou dificultado, então muitos agricultores resolveram migrar para as grandes cidades. E quando eles chegam nas grandes cidades, eles se deparam com uma situação bastante diferente do que com a qual estavam acostumados. Então, no campo, eles tinham um elevado nível de autossuficiência. Eles produziam boa parte do seu alimento, eles conseguiam produzir por meio de trocas, obter outros itens que eles necessitavam, como calçados, roupas, ferramentas. E quando chega na cidade, eles não têm essa capacidade de autossustento, de produção própria para se manter, ou para trocar com outras pessoas por itens que eles necessitavam. Então, você tem uma situação onde você tem, por outro lado, você tem essa dificuldade, mas por outro lado você tem um mercado consumidor potencial, ou seja, pessoas que vão precisar adquirir produtos, vão precisar adquirir bens, alimentos, e também você tem disponibilidade de mão de obra para as indústrias que começavam a florescer aí de uma maneira mais intensa. Então, era necessário, naquele momento, organizar melhor a produção industrial, que estava ganhando volume, era incipiente, mas ganhava rapidamente volume, porque ela precisava se organizar de uma maneira diferente de como as atividades eram desenvolvidas no campo. Então nós tivemos aqui o desenvolvimento de ideias a partir do Adam Smith, com a chamada divisão do trabalho, e depois trabalhos aí do Charles Babbage, do Taylor e Fayol, que eu vou discutir com vocês na sequência. Bom, o Adam Smith, ele em 1776, ele fez uma grande obra, que é uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. E ele teve uma das suas preocupações básicas, era chamada divisão do trabalho. Então ele falava o seguinte, olha, da maneira como o trabalho ele é organizado no campo, normalmente uma pessoa ela faz tudo sozinha. Então se ela vai construir uma carroça, normalmente ela constrói a carroça inteira. Ela vai fazer as rodas, vai fazer o eixo, vai fazer a base, o banco, enfim, vai fazer toda a carroça sozinha. E pode, obviamente, obter um produto de qualidade, só que isso é muito demorado. Demora para você aprender a fazer tudo, e demora para você executar essa tarefa. Então ele propunha que um trabalho desse tipo, quando realizado numa escala industrial, ele fosse dividido. Ou seja, eu vou ter uma pessoa que só vai fazer roda, vou ter uma pessoa que só vai fazer o eixo, uma pessoa que só vai fazer a base, outra só vai fazer o banco, enfim, cada um vai fazer uma parte desse processo. E ele dizia que isso tinha como vantagem um aumento da velocidade, porque a pessoa se especializava num determinado item daquilo que ela estava produzindo. Então, ele aprende mais rapidamente aquilo,
ele gasta menos tempo, né, não só no aprendizado, mas também ele gasta menos material para aprender, e ele não tem ele vai aumentando a sua performance ao longo do tempo, ele vai aprendendo a fazer aquilo de uma maneira mais rápida, e também ele teria uma condição, né, de não só de aperfeiçoar aquilo, mas também de gastar menos material, né, ou seja, de se tornar muito mais eficiente na produção de um determinado item com o passar do tempo. Então, ele aprende mais rápido, gasta menos material para aprender, vai se aperfeiçoando na execução daquilo, e aos poucos ele vai se tornando mais eficiente. Tá? Então, algumas coisas interessantes, né, que em meados do século XVIII, e já da passagem para o século XIX, a divisão do trabalho já era alguma coisa praticada na Inglaterra, ainda que parcialmente. Isso na produção têxtil. Pequenos proprietários rurais trabalhavam por empreitada para empresários locais, geralmente dedicando-se às tarefas mais específicas como a fiação. Lembrando, a fiação é quando você pega, por exemplo, aqueles flocos de lã ou de algodão e você faz o fio que vai ser utilizado posteriormente para fazer o tecido. E as etapas posteriores, elas eram desenvolvidas, né, envolvendo a confecção do tecido e a tintura, elas eram realizadas em grandes oficinas. Né? Então, nesses locais, a divisão nem sempre se verificava. O que o Adam Smith propôs foi uma ampla divisão do trabalho, mostrando que os ganhos poderiam ser obtidos em diversos tipos de indústria, especialmente naquelas que empregavam um grande número de trabalhadores. Posteriormente, as ideias do Adam Smith elas foram retomadas pelo Charles Babbage, também inglês, que basicamente defendia, né, a divisão do trabalho, e ele falava o seguinte: olha, ocorre um desperdício de tempo quando uma pessoa muda de uma tarefa para outra. Então, se a pessoa está fazendo roda, depois ela vai parar de fazer a roda da carroça, vai fazer o eixo, ela vai parar de fazer o eixo, vai fazer a base, ela tem um tempo de passagem de uma atividade a outra. Então, isso demanda um tempo, ela vai ter que preparar o local de trabalho, né, para o desenvolvimento dessa outra atividade, e isso demanda um tempo. Se ela passar o dia inteiro fazendo só uma atividade, por exemplo, a roda da carroça, as rodas, né, isso vai fazer com que ela tenha uma produtividade maior. E ele defendia o seguinte, que a velocidade da produção pode ser muito incrementada, né, tá aqui, ó, se você pagar um extra por peça produzida. Ou seja, você estipula, cada peça que você produzir, você ganha um tanto. Ou a partir de tantas peças produzidas, você vai ganhar um extra. Então, isso serviu de base para as ideias, né, de Taylor, já no final do século XIX, início do século XX, que ele defendia algumas coisas bem peculiares. Ele falava que, para ele, a administração deveria promover o máximo de prosperidade para o empregador, associado ao máximo de prosperidade para cada empregado. E o termo máxima prosperidade, segundo Taylor, é utilizado no sentido amplo, né? Compreendendo não só apenas os dividendos, mas também o desenvolvimento de cada ramo de negócio, de cada ramo de atividade. E ele procurava combater o que ele chamava de desempenho reduzido. Ele falava que muitas vezes os operários, na visão dele, eles acabavam se acomodando a determinadas técnicas, a determinados procedimentos, então eles buscavam atingir um desempenho minimamente aceitável para se manter numa indústria, né? Sem uma preocupação de aumento do desempenho. E para o Taylor, para combater isso, ele defendia uma cuidadosa seleção do trabalhador, né, de acordo com a sua aptidão física. Ele defendia que os gerentes deveriam padronizar o tempo de execução das tarefas. Tinha um incentivo salarial, né, quando o desempenho especificado for atingido. Então, o gerente ele vai determinar como uma determinada tarefa, né, ele vai especificar como uma determinada tarefa tem que ser executada e em quanto tempo. Quando esse desempenho ele for
atingido ou for superado, você tem um incentivo salarial. Ou seja, mais ou menos a ideia do Babbage, né, onde você tem, a partir de uma determinada produção, você pode ter um ganho extra. Defendia também a divisão do trabalho, né, operação dividida em tarefas simples, realizáveis de maneira repetitiva, e gerentes planejam e operários executam. A comunicação era só de cima para baixo. Um dá ordem, o outro obedece. Tá? Bom, considerações críticas sobre as ideias de Taylor. É importante verificar o seguinte: as ideias, né, do Taylor, elas são muitas vezes analisadas como que podem levar à exploração, e efetivamente isso acabava acontecendo, né, uma exploração dos operários, porque eles eram vistos apenas como uma engrenagem, né, um enfoque mecanicista do ser humano. Ou seja, você não perguntava lá para o operário se ele estava satisfeito, se ele tinha alguma sugestão para melhorar a tarefa que ele estava executando. Né? Basicamente, você impunha as regras e ele tinha que seguir isso. Bom, é importante lembrar que você precisava, na fase, principalmente na transição, né, do século XVIII para o XIX, na Inglaterra, houve uma necessidade de você organizar a produção. E depois, essas ideias do Taylor, elas foram aplicadas a outros países, onde a chamada Revolução Industrial ela se deu de uma maneira mais tardia. Ela começa na Inglaterra e depois ela vai se espraiando, né, vai se desenvolvendo aí para outros países. Então, essa administração científica era adotada de uma forma prescritiva, no sentido de tentar obter a melhor produtividade. A gente vai ver que isso depois foi revisto, né, porque essa ideia de você enxergar o operário apenas como uma engrenagem da máquina, sem considerar as suas aspirações pessoais, sem considerar a contribuição que ele poderia dar para a melhoria dos processos que estavam sendo executados, e acreditar que apenas remunerando esse operário adequadamente ou dando um extra por uma produção excedente, que isso faria com que ele ficasse satisfeito, isso se mostra errado. Isso vai ser revisto por escolas posteriores. Né? Então houve algumas repercussões. Em 1911 eclodiu uma greve no arsenal de Watertown, nos Estados Unidos. Isso fez com que o Taylor ele fosse arguido por um comitê do Congresso americano, né, montado para estudar a administração científica. Em 1913 houve uma tentativa de implantar a administração científica numa fábrica da Renault, na França, que também levou à greve. Também numa fábrica da Ayvaz, em São Petersburgo, na Rússia, houve uma intensa greve depois da implantação dos princípios de Taylor, mas ao longo aí da Primeira Guerra Mundial, as ideias de Taylor elas foram entendidas como necessárias, como um esforço de guerra, né, para principalmente produção de armas ou suprimentos para as tropas. Então, as ideias foram melhor assimiladas ou foram aceitas de uma maneira um pouco mais tranquila durante a Primeira Guerra Mundial. Vale ressaltar aqui o filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, onde ele ressalta bem essas ideias, né, de como essa administração científica ela era encarada dentro das fábricas. Em 1917, né, quando os bolcheviques chegaram ao poder na Rússia, trabalhadores nacionalizaram as indústrias, né, e montaram os conselhos operários, né, os chamados sovietes, para administrar as fábricas. Isso acabou levando a uma desorganização do sistema produtivo, levando aí a uma redução da ordem de 80% na produtividade. Em função disso, a administração científica ela passou a ser considerada como passível de implantação dentro de um contexto socialista. E anote, na Organização Científica do Trabalho, ela acreditava que o Taylorismo, né, que as ideias de Taylor essas ideias tinham sido distorcidas quando utilizadas sob o sistema capitalista, sendo plenamente aplicáveis em um contexto socialista, né, de uma economia planejada. Tem aqui a referência, né, de um livro que trata desse tema, caso haja interesse aí de vocês. Seguidores da ideia de Taylor.
um dos grandes seguidores é o Henry Ford. Ele é visto como um dos responsáveis pelo salto qualitativo no desenvolvimento da atual organização empresarial. Ele defendia a integração vertical, né? Ou seja, que o empresário ele tivesse não só o controle da produção final, mas também da matéria-prima. Integração horizontal, com instalação de uma grande rede de distribuição, padronização, né? Ele defendia muito a padronização da linha de montagem, dos equipamentos utilizados e também dos veículos produzidos. E economicidade, redução dos estoques e agilização da produção. Então, dentro dessa ideia toda, o que pode ser, o que serve para sintetizar é a colocação, né? O minério sai da mina sábado e é entregue sob a forma de um carro ao consumidor na terça-feira. Ou seja, ele tinha essa ideia de dominar toda a cadeia produtiva, né? Desde a produção da matéria-prima até a entrega final, e isso com redução de estoque, padronização de procedimentos e também depois facilitar a distribuição disso com uma grande integração horizontal. Uma coisa interessante é que o Henry Ford, muitas vezes, ele é visto como um dos responsáveis o grande responsável pela linha de montagem, né? Mas, na verdade, vamos fazer aqui uma menção necessária. Coube ao americano Henson L. Olds o desenvolvimento da primeira linha automotiva de produção em série, né, para a montagem dos modelos da Oldsmobile, a partir de 1901. E depois o Ford melhoraria esse conceito, desenvolveria melhor esse conceito, né, da linha de montagem para a produção dos seus modelos. Um outro seguidor foi o Henry Gantt, que o nome dele está associado à gestão de projetos. Futuramente a gente vai ter isso, né, um vídeo com gestão de projetos, e o nome do Gantt vai aparecer com alguns diagramas aqui que são são bem úteis, né, para o nosso dia a dia. E ele auxiliava o Taylor com o desenvolvimento de diagramas gráficos, numa época, obviamente, que não existiam computadores, mas que auxiliavam, né, nesse controle gerencial, ou seja, na padronização de procedimentos, padronização de tempo. Então, o Gantt foi um seguidor ali frequente das ideias do Taylor, um colaborador frequente do. Bom, se nos Estados Unidos havia o desenvolvimento aí da chamada administração científica, na França havia a administração clássica do Jules Henri Fayol, que foi um contemporâneo de Taylor, e normalmente as ideias do Fayol elas são tomadas como um complemento das ideias do Taylor. As duas elas não são antagônicas, elas são vistas como complementares. Então ele defendia também a divisão do trabalho, defendia autoridade e responsabilidade, unidade de comando, né? Uma coisa bastante interessante que nem sempre você verifica no dia a dia, né? Que o empregado, na verdade, ele deve receber ordens apenas de um superior, evitando contra-ordens. Unidade de direção, ou seja, um controle único com aplicação de um plano único para grupos de atividades sempre com os mesmos objetivos. Disciplina, prevalência de interesses gerais, ou seja, os interesses gerais da corporação prevalecem sobre os individuais. Isso nem sempre a gente verifica, principalmente nos altos níveis hierárquicos. Por vezes as decisões de alguns executivos privilegiam mais o bônus que ele vai receber ao final de um determinado período do que propriamente o desempenho da organização como um todo. Remuneração, que ela deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da organização. Centralização, as atividades cruciais da centralização das atividades cruciais da organização e da autoridade. Defesa incondicional da hierarquia. A ordem deve ser mantida em toda a organização. Tá? Equidade, a justiça deve prevalecer também no ambiente de trabalho. Estabilidade dos funcionários, uma coisa bastante interessante, que ele já chamava a atenção, que a alta rotatividade do pessoal tem consequências negativas sobre o desempenho e o moral dos trabalhadores. Iniciativa, a capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo, e espírito de corpo. O trabalho deve ser conjunto, facilitado por uma comunicação dentro das equipes.
E ele propunha, né, ele colocou lá os princípios gerais da administração, que era de planejar, ou seja, estabelecer os objetivos de uma organização, comandar, fazer com que os subordinados executem o que deve ser feito, organizar, ou seja, coordenar todos os recursos da empresa, sejam humanos, financeiros ou materiais, alocando-os da melhor forma, seguindo o planejamento traçado, e depois controlar e coordenar para verificar, né, se o que foi planejado está sendo executado da melhor maneira. Considerações críticas sobre a teoria clássica, né, obsessão pelo comando, a empresa como sistema fechado, isso também é uma crítica feita ao Taylor, e também aos antecessores. Eles, tanto Adam Smith, Charles Babbage, Taylor e Fayol, eles analisavam a empresa dos muros para dentro. Não era considerado na época necessário, ou isso não era analisado, ou não era analisada a interação da empresa com o ambiente produtivo externo, com outras empresas, a concorrência, o ambiente econômico, o ambiente político, o ambiente social. Tá? E manipulação dos trabalhadores, né? Similarmente ao que ocorre com a administração científica, com a aplicação das ideias da administração clássica do Fayol, haveria uma maior propensão das empresas em explorar os operários. Então, colocando as ideias aqui lado a lado, né, sintetizando essa aula, nós temos a administração científica do Taylor, ela é voltada para o chão de fábrica, a ênfase na adoção de métodos racionais e padronizados, máxima divisão de tarefas, e o enfoque era na produção. Enquanto que a administração clássica do Henri Fayol, ela se concentrava na gerência administrativa, estrutura formal da empresa, né, adoção de princípios administrativos pelos altos escalões, e o foco principal, o enfoque era na gerência. Nos vídeos posteriores vamos tratar, né, de outras escolas e de outras funções aí gerenciais, outras funções administrativas.